meu amigo, nós falamos sobre milagres. A palavra milagre vem lá do latim, admirar-se. Nós falamos que o milagre, ele acontece no natural, mas não é algo normal. O milagre, ele não tem explicação dentro da razão humana. A lógica humana não consegue acompanhar o raciocínio ou a razão de um milagre, porque foge daquilo que é anormal. Nós falamos que o evangelho, ele é fundamentado em milagres. Nós falamos que o evangelho é fundamentado num sinal, que é o nascimento de Cristo, que é a ressurreição de Cristo, que é a ascensão de Cristo, que é a descida do Espírito Santo e que é a volta de Jesus. São sinais, são milagres que fundamentam o evangelho. Se nós tirarmos do evangelho o nascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o Espírito Santo e a volta de Cristo, não há razão para que nós venhamos a ter o evangelho como a nossa regra de fé. Então, os sinais, eles sempre vêm para se comprometer a comunicar algo para a nossa vida. E eu faço a seguinte pergunta, a seguinte indagação: o que os sinais, eles querem falar para nós? O que os sinais querem comunicar para nós? A primeira coisa que eu aprendo é que os sinais, eles querem comunicar o poder de Deus. Está lá no livro de Salmos, capítulo 66, do 3 ao 5. Os sinais, os milagres, querem comunicar que Deus, ele tem poder. Eles querem comunicar que Deus é poderoso. Eles querem comunicar que Deus é aquele que pode fazer tudo e em todos, e fora da razão, fora do nosso natural. É algo que não está preso na limitação humana. Ou seja, quando nós falamos de Deus, nós falamos da sua deidade, nós falamos da sua divindade, os sinais querem falar: vocês podem crer, porque até mesmo se não houver explicação, se não houver razão, ele pode agir. Então, os sinais, eles querem comunicar isso, que Deus é poderoso. A segunda coisa é que os sinais querem comunicar a glória de Deus. Quando nós falamos de deidade, quando nós falamos de divindade, quando nós falamos em Deus, é claro e evidente que nós estamos falando de algo bem superior a nós. Quando nós falamos em Deus, nós não estamos presos ao nosso cosmo, ao nosso mundo, aos nossos pensamentos, às nossas ideologias. Nós estamos falando de alguém ou de algo que está superior a isso. A Bíblia diz que ele está acima dos céus. A Bíblia diz que a terra é escabelo dos seus pés. Então nós entendemos que os sinais, os milagres querem comunicar a glória de Deus. O Salmo 19 diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Existem pessoas que estão presas a poucas coisas, estão presas a pequenas coisas. Eu falo pequenas porque essas coisas se tornam momentâneas. Hoje você pode adquirir e amanhã você pode perder. Mas quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de algo que é eterno. A terceira coisa que eu aprendo, que os milagres, eles querem comunicar para nós, é a glória de Cristo. Quando nós falamos da glória de Cristo, nós vamos lá para o livro de Jó, capítulo 2, verso 11. Verso 11, verso 4, ou seja, capítulo 11, verso 4. Nós falamos da grandeza, da glória de Cristo. E quando nós falamos de glória, nós não estamos meramente focados na glória humana, porque entendemos que a glória humana é fama, é destaque, é prazer, é dinheiro, é poder. Mas nós não estamos falando da glória humana, nós estamos falando de uma glória superior. Quando nós falamos da glória de Cristo, nós falamos de tudo aquilo que ele representou, que ele representa e que ele vai representar ou continuar representando para todos nós. Quando nós falamos da glória de Cristo, nós falamos do seu compromisso para aquilo que ele veio fazer na terra, para aquilo que ele fez na terra e para aquilo que ele faz ainda na terra. Quando nós falamos da glória de Cristo, nós lembramos que ele é o Senhor da igreja. Nós lembramos que ele é o cabeça da igreja. Nós falamos que ele é o superior, o maior da igreja. Que ele habita no nosso coração, que ele entende a nossa alma, que ele entende o nosso espírito.
Quando nós falamos de Cristo, nós não estamos falando daquele Cristo falido que estava lá na cruz, como alguns gostam de colocá-lo, com a coroa de espinho, com sangue. Não, esse não é mais o Cristo. A Bíblia diz que ele ressuscitou e ele tem agora um corpo incorruptível, um corpo de glória. Nós falamos da glória de Cristo. Os sinais da Bíblia querem comunicar que Cristo é um Cristo glorioso. O quarto milagre é o poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, os milagres, os sinais da Bíblia querem comunicar o poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, o Espírito do Novo Testamento, o Espírito que tem como objetivo santificar. No Antigo Testamento, ele era o Criador, ele era o capacitador, ele era aquele que separava profetas, mas no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele tem o objetivo de santificar, de separar o homem para ser uma nova criatura em Cristo. O Espírito de Deus, no Novo Testamento, é o Espírito Santo que passeia na igreja, que dá dons, que usa pessoas para a glória de Deus. Então, meu amigo, que nós possamos cada vez mais saber que os milagres, os sinais, eles querem demonstrar o poder de Deus. Eles querem demonstrar a glória de Deus. Eles querem demonstrar a glória de Cristo e eles querem demonstrar o poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre.